Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é a doença diabetes mellitus. Ela aumenta a chance de doenças bucais, aumenta o risco de doenças bucais. Existe relação entre as doenças bucais e o descontrole da glicemia do paciente, né? E qual seria essa relação que favoreceria as doenças bucais? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Antes disso, gente, se inscreve no meu canal para você não perder nenhum conteúdo. Dá uma olhadinha aqui nos conteúdos que já foram postados. Vê como só tem coisa interessante. Se inscreve para você não perder os futuros e já assistir os que já foram postados, tá certo? Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo interessante, relevante, se eu vou te trazer informação. E isso também sinaliza para mim que meu conteúdo é bom, me deixa feliz quando eu vejo sua curtida, tá certo? E agora, vamos às informações. Pois bem, gente, primeiro vamos entender o que é diabetes mellitus. A diabetes é uma doença e ela normalmente é dividida basicamente em dois tipos. Existem outros tipos, né? Diabetes gestacional, certo? Mas basicamente ela é dividida em dois tipos, que é a diabetes mellitus do tipo 1 e diabetes mellitus do tipo 2. Basicamente, gente, a diabetes mellitus do tipo 1 é uma diabetes que o paciente é insulino dependente. Ela é mais comum em pessoas jovens. Então, digamos, abaixo de 30 anos, normalmente ela é diagnosticada, certo? Essa diabetes tipo 1, ela acontece, gente, porque o nosso corpo produz uma imunidade, né, que ela é considerada uma doença autoimune. O nosso corpo produz uma imunidade contra as células beta do pâncreas, que são as células que produzem insulina, certo? Quando eles produzem essa imunidade, eles matam essas células beta do pâncreas. Ou seja, o paciente não produz mais insulina. E o que é a insulina, gente? Insulina é um hormônio que funciona como uma espécie de chave. Digamos, a célula, né, ela cumpre sua função, seja uma célula nervosa, ou seja, célula de nervo, célula epitelial, célula da pele, célula muscular, célula do músculo, ela tem que cumprir sua função. Mas para cumprir a função dela, ela precisa de açúcar, e o açúcar é a glicose, né? E como é que funciona a insulina? A insulina é a chave que abre a porta da célula para a entrada da glicose, para que a célula possa produzir energia e desempenhar suas funções. Se não tem insulina, ou seja, houve uma doença autoimune, né, que é a diabetes mellitus tipo 1, que matou as células betas do pâncreas, que são as células que produzem insulina, o paciente não tem mais insulina. Então ele não tem a chave que abre a porta para o açúcar entrar na célula. Então como é que é feito o tratamento dessa diabetes? A insulina é administrada de forma externa. Então o paciente tem que tomar insulina diariamente, na dose que o médico recomendou, nos horários que o médico recomendou, ou associado às refeições do paciente, dependendo da carga glicêmica que aquela refeição vai trazer. Então, basicamente, esse paciente tem que ter um controle na alimentação, tem que fazer exercícios físicos e tem que administrar sua insulina. Então, por exemplo, no momento que o paciente vai comer mais carboidratos, ele pode administrar um pouquinho mais de insulina. Isso tudo vai ser orientado pelo médico, certo? Essa é a diabetes mellitus tipo 1 de maneira bem básica. Já a diabetes mellitus tipo 2 é uma diabetes que é adquirida. Então, basicamente, os efeitos de uma vida de hábitos de vida não tão saudáveis vão desencadear diabetes mellitus tipo 2, que normalmente é diagnosticado em pacientes em torno de 45 anos, 40 a 45 anos, certo? Essa diabetes ela é considerada resistência à insulina, ou seja, o seu corpo continua produzindo insulina, mas ele adquire uma resistência. Então, na prática, fazendo alusão, seria como se a chave, que é a insulina, estivesse com defeito, a fechadura estivesse emperrada. Então esse corpo tem que produzir cada vez mais insulina para que você, em algum momento, tenha uma chave que consiga abrir a porta da célula para a entrada da glicose. Então, basicamente é isso. Aí chega um momento que a insulina produzida pelo paciente não é suficiente para ele aproveitar toda essa glicose e há um aumento da glicose na corrente sanguínea, tá certo? Que é o que a gente chama de glicemia elevada. Porque todo o alimento que o paciente está consumindo não está se transformando em energia pela célula, porque a insulina não consegue abrir a porta que leva a glicose para dentro da célula, tá certo? Então, se o paciente diabético tipo 1 não administra insulina, a glicemia dele se eleva. Se o diabético tipo 2 não faz o tratamento que é baseado em hábitos de vida relacionado ao exercício físico e alimentação e também os medicamentos, que normalmente são hipoglicemiantes ou medicamentos que podem estimular mais produção de insulina, esse paciente também pode ter uma elevação da sua glicemia. A glicemia elevada, gente, ela pode trazer uma série de problemas, tá certo? Problemas bucais, problemas renais, problemas oftálmicos, né, problemas de visão. Pode ter problemas também relacionados a
nervos e articulação, então pode ter a neuropatia diabética, tudo relacionado com o descontrole da glicemia, tá certo, gente? Então, basicamente, o tratamento dessas diabetes são com insulina ou com medicamentos que vão melhorar a sensibilidade à insulina ou vão produzir mais insulina pelo paciente. Então, diabético tipo 1 não produz insulina, o tipo 2 ou tem resistência à insulina ou produz de forma ineficiente, tá certo? E dependendo desse diagnóstico, o médico pode prescrever determinados medicamentos. E qual a repercussão da diabetes mellitus na boca, né? Então, gente, estudos mostraram, né, a ciência não para, que quando a glicemia se eleva na corrente sanguínea, proporcionalmente ao aumento da glicose secretada na saliva. Então, é uma equiparação de 85%. Então, por exemplo, se tem 100 mg por decilitro de glicose na corrente sanguínea, vai ter 85 na saliva. E qual o problema disso, gente? É que as bactérias causadoras da cárie e de muitas doenças bucais, elas utilizam carboidratos para se alimentarem, especificamente a glicose, né? Então, a glicose que é secretada pela saliva serve de substrato para as bactérias causadoras da cárie. Mas essas bactérias não têm sistema digestivo. E muitas vezes, para elas utilizarem essa glicose, elas secretam ácido, que é o ácido lático. E o ácido lático desequilibra o pH da sua boca, deixando um pH mais ácido, que favorece o desenvolvimento da doença cárie. Que a doença cárie é uma cavidade que se forma no dente, né? Iniciada pela desmineralização dentária, causada pelo ácido lático secretado pelas bactérias. Então, as bactérias secretam ácido lático e o dente perde cálcio para tentar equilibrar esse pH desequilibrado. Outra coisa que acontece, gente, é que o paciente diabético tem problemas circulatórios. Então, a glicose pode provocar lesões nas artérias, deixar elas mais rígidas e também pode induzir o colapsamento de vasos sanguíneos menores, periféricos, principalmente em extremidades, como boca e pés. Quando ele faz isso, ele diminui o fluxo salivar. Então, o diabético ele tem mais xerostomia, ou seja, alteração da sensação da boca seca, né? Uma sensação de boca seca, ou hipossalivação, que é diminuição do fluxo salivar. Se o paciente tem diminuição do fluxo salivar, ele diminui a proteção da boca, porque na nossa boca, na nossa saliva, tem substâncias que são antimicrobianas, tem imunoglobulinas e tem o bicarbonato de sódio, que equilibra o pH da nossa boca, né? Então, muitas vezes a bactéria produz o ácido, que deixa o pH da boca ácido. A saliva tem o bicarbonato de sódio, que equilibra o pH, protegendo os dentes contra a cárie, fazendo uma proteção mecânica também da boca, por conta da saliva, né? E a saliva também ajuda a gente a perceber e a sentir o gosto dos alimentos. Então, quando você tem uma hipossalivação, você diminui a percepção do sabor dos alimentos. Então, o paciente diabético, ele pode sentir menos o sabor dos alimentos. Consequentemente, o que é que ele faz? Ele salga mais e ele adoça mais os alimentos. Então, se ele adoça mais, se ele utilizar adoçantes como açúcar, né? Ele pode elevar ainda mais a glicemia na corrente sanguínea dele. E se ele não sente também o salgado, ele pode salgar mais, então pode elevar também a pressão arterial. Essa seria a relação dentro do diabetes com o favorecimento das doenças bucais. Além do mais, quando você diminui a microcirculação periférica, ou seja, os vasos sanguíneos se fecham perifericamente, sobretudo na boca, você diminui a chegada de células de defesa, que são os glóbulos brancos, né? Linfócitos, neutrófilos, macrófagos, que farão uma proteção contra qualquer invasor, principalmente bactérias. Quando você diminui essa circulação, você diminui a chegada de defesa. Então, o paciente está mais suscetível a doenças como gengivite, doença periodontal, infecções na mucosa bucal, como, por exemplo, candidíase, aftas, entre outras coisas, tá certo? Por isso que o paciente que tem diabetes deve ter um acompanhamento de perto com o cirurgião dentista. Além do mais, gente, quando o paciente tem focos de infecção e inflamação, sobretudo na doença periodontal, né, que é uma doença que envolve ao redor do dente, pério significa ao redor, odonto do dente, quando ele tem mais inflamações relacionadas à doença periodontal, essa inflamação favorece a liberação de mediadores inflamatórios no corpo todo, que são proteína C reativa, entre outros mediadores, e esses mediadores inflamatórios favorecem a resistência à insulina. Ou seja, a insulina que o paciente produz ou que tenha se torna ineficaz para a diminuição da glicemia. E aí o paciente ainda tem mais o desequilíbrio da glicemia. Então é um ciclo que não se fecha. Se não trata a infecção, desequilibra a glicemia. Desequilíbrio da glicemia favorece a infecção. Por isso que o paciente tem que ter um acompanhamento de perto, tanto do seu endocrinologista como do seu dentista. E muitas vezes associado também a nutricionista, profissional da educação física, entre outras coisas. Por isso que é importante o paciente que tem diabetes mellitus visitar o cirurgião dentista, tá certo? Nunca foi tão real aquele clichê de que a saúde começa pela boca.
Espero que vocês tenham gostado das informações, gente. Se vocês gostaram, curte esse vídeo, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e eu também perceba que vocês gostam do meu conteúdo e poste mais. Se inscreve no meu canal para que você não perca nenhum dos conteúdos que já foram postados aqui, que são bem legais, tá certo? E qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder todos vocês. Até a próxima, gente.